Mais um vídeo aqui no YouTube trazendo outra palavra para vocês. Tivemos os últimos temas sobre Deus, criação do homem e desobediência do homem, originando consequentemente o pecado na terra. E também no começo tivemos a criação. Esses foram os temas que foram falados até agora. Como falamos anteriormente, temos o Deus Trino. Quem é o Deus Trino? Deus Pai, o Deus em Espírito e o Deus Filho. Vamos falar sobre o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O tema de hoje é Deus. Vamos lá começar. Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus. É por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Jesus é o Messias prometido por Deus para salvar, libertar e curar. Ele é a palavra de Deus que desceu dos céus para salvar a humanidade. Amém? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Salmos capítulo 2, versículo 7, se você puder abrir também, diz: Você é meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Jesus é o Filho de Deus, e não é um dos filhos de Deus, mas ele é o Filho de Deus em sentido único. Mantendo um relacionamento com o Pai que nenhum outro participa. Da mesma forma que filho do homem significa nascido do homem, assim também filho de Deus significa nascido de Deus. Por isso dizemos que esse título proclama a divindade de Cristo. Jesus nunca é chamado um filho de Deus, como os homens e os anjos chamados de filhos de Deus. Ele é o Filho de Deus, em sentido único. Jesus, conforme a descrição que dele se fez, mantém um relacionamento com Deus, do qual nenhuma outra pessoa do universo participa. Amém? Jesus Cristo é o Filho de Deus, isso é uma grande verdade. Ele mantém um relacionamento com o Pai que nenhum outro participa. Jesus Cristo também é a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz: No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Amém? Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele também é a palavra de Deus. A palavra do homem é aquela por meio da qual ele se expressa e se comunica com seus semelhantes. Por meio da palavra, ele dá a conhecer seus pensamentos e sentimentos, como também ordena e executa sua vontade. A palavra com que se expressa está impregnada de seu pensamento e seu caráter. Pela expressão verbal de um homem, até um cego pode conhecê-lo perfeitamente. Da mesma maneira, a palavra de Deus é o veículo mediante o qual Deus se comunica com os seus outros seres, e é o meio pela qual Deus expressa seu poder, inteligência e vontade. Cristo é a palavra, ou o Verbo, porque, por meio dele, Deus revelou sua atividade, vontade e propósito, e por meio dele tem contato com o mundo. Então, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Por meio da sua palavra, Deus criou todas as coisas. Apenas do seu falar, e por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas. E nada do que foi feito seria feito sem ele. Ele estava com Deus. Era Deus. E a palavra trouxe salvação à humanidade. Amém? Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele mantém um relacionamento com o Pai que nenhum outro ser deste universo imenso possui. Apenas Cristo mantém esse relacionamento com Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele é o verbo vivo de Deus, ele é a palavra que veio ao mundo e se fez carne. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. Amém? A missão de Cristo, a palavra que estava com Deus e era Deus, tornou-se carne e tornou-se ser humano. Com o pecado de Adão e Eva, quando eles pecaram, como falado no vídeo da criação, também no vídeo da criação do homem e da origem do pecado na terra, eu falei que Adão e Eva pecou e consigo
entrou o pecado no mundo. O pecado original, que é a nossa natureza humana, entrou no homem e todo ser humano, que isso é transmitido para os descendentes de Adão, para os descendentes dos seres humanos. Então, com o pecado de Adão e Eva, todos nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados a ir para o inferno. Mas tínhamos Deus, na sua misericórdia, enviou o seu Filho para morrer por nós. E porque Deus enviou o seu Filho, o seu próprio Filho, a quem Ele amava, porque Ele nos ama. Amém? E também porque Cristo é imaculado de pecado. Cristo não tem pecado. E Ele era o único que podia morrer por nós. E Deus enviou o seu único Filho para morrer por todos. Então Cristo veio e se fez carne. Se fez ser humano, assim como eu e você somos. Assim como nós temos as nossas necessidades, assim como nós temos necessidade de comer, de beber água. Cristo também tinha essa necessidade. Porque Ele veio como ser humano, Ele veio como carne. Ele era 100% Deus e 100% carne. Cristo veio como ser humano. Quando o Espírito Santo colocou no ventre de Maria, que era virgem, colocou no ventre de Maria Jesus Cristo. Então Cristo nasceu e veio ao mundo com a missão de salvar-nos da humanidade. A vinda de Cristo ao mundo já tinha sido falada muito antes. Davi, no Salmo capítulo 2, falou sobre Cristo. Isaías, capítulo 11, ele fala sobre Cristo também. Então, em torno de 1000 anos antes da vinda de Cristo, Deus já tinha enviado seus profetas para que anunciassem a vida gloriosa do Messias, um ungido de Deus. Sendo que o povo de Israel acreditava que o Messias viria para salvar o povo de Israel das garras dos romanos que dominavam a Judéia naquela época. Mas não. O Messias vinha para salvar toda a humanidade. Salvar de quê? Da condenação eterna do inferno. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgá-lo, não enviou para condená-lo, mas sim para salvá-lo da condenação do inferno. Amém? Jesus Cristo veio para nos salvar desta condenação. Então todos nós já estamos caminhando para o inferno, todos nós já estamos indo a passos largos ao inferno desde que nascemos. Mas Jesus Cristo veio, morreu e nos deu uma nova chance. Então Jesus Cristo, ele se torna humano. Ele nasceu, ele cresceu, se desenvolveu e morreu. Jesus Cristo morreu por volta de 33 anos. E Cristo tinha que morrer para que ele cumprisse sua missão, para que o plano de Deus fosse realizado. Cristo, a revelação de Deus. O ser humano nunca tinha tido, desde a vinda de Jesus, uma revelação tão clara de Deus, mas Jesus Cristo é a própria revelação de Deus. No seu DNA tem os mistérios de Deus, ele viveu com Deus e ele é a cópia exata do seu Pai. Ele é a natureza divina, ele é Deus. Então Jesus Cristo veio, ele foi a revelação de Deus ao homem. Deus se revela por meio do homem, por meio de Cristo Jesus quando ele vem. E hoje ele se revela a nós por meio da sua palavra. Amém? E quando vemos o seu Filho, lemos sobre o seu Filho na palavra de Deus, vemos quem é Deus. Cristo é a revelação própria de Deus. Jesus veio à terra, Jesus cresceu e começou o seu ministério por volta de 30 anos. Ele escolheu 12 discípulos. Podemos citar Pedro, João, Tiago, Judas Iscariotes, o outro Judas, Tomé, entre outros. Então, Jesus Cristo, ele fez diversos milagres. Mas eu vou citar uns aqui para vocês. E o primeiro milagre que Jesus fez no início do seu ministério foi a transformação de água em vinho. Num casamento, Jesus foi convidado para um casamento. Então,
tinha acabado o vinho, então Cristo pegou, transformou a água e o vinho. A água no vinho. Isso foi uma mudança, deixou todos daquela festa chocados. E nós podemos trazer para nossas vidas de que Cristo nos transforma por meio de uma santificação. Por meio da sua morte, nós somos purificados pelo seu sangue e somos transformados da água para o vinho. Antes éramos pessoas sujas, mas quando conhecemos a Cristo, quando aceitamos a Deus como nosso único suficiente Salvador, quando aceitamos a Jesus, nós somos transformados por uma completa transformação da nossa mente e do nosso corpo. E nos transformamos em novas pessoas. Foi a transformação da água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. Também tivemos outros milagres, mas vou citar esse, que Jesus curou o leproso. Jesus já tinha curado diversos leprosos em seu ministério, mas eu vou citar esse leproso específico, que está citado em Mateus capítulo 8, versículo 2 e 4, se você puder aqui abrir também. Mateus capítulo 8, versículo 2 and 4. Mateus 8, 2 e 4. Que diz: Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante ele ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então, Jesus Cristo cura esse leproso, uma prova de que Cristo purifica as nossas vidas. Um sinal de lepra lá na antiguidade era um sinal de impureza, mas Cristo nos purifica de todo mal. Ele nos purifica de todo pecado e nos torna novas pessoas. Jesus, ele ressuscita Lázaro. João capítulo 11, versículos 7, João capítulo 11, versículos 17 ao 44, fala da ressurreição de Lázaro. Já fazia quatro dias que o corpo estava sepultado e na Bíblia relata de que o corpo já estava cheirando mal. Mas Cristo pode todas as coisas e diz: Lázaro, saia para fora. E Lázaro sai e ele é ressuscitado. Jesus, ele curou coxos, cegos, paralíticos, endemoniados, leprosos, entre outros. Cristo, ele também nos cura espiritualmente e também nos cura fisicamente. A nossa confiança deve estar nele e no seu poder. Jesus Cristo começa o seu ministério com 30 anos de idade e com 33 anos ele morre. A morte de Jesus. Jesus venceu a morte e ressuscitou depois de 3 dias. Na Bíblia relata de que Jesus Cristo ele foi acusado injustamente pelos fariseus, pelos mestres da lei daquela época, que sempre tentavam encontrar algo contra Jesus. Então Jesus foi preso, foi entregado a Pôncio Pilatos, que deixou que o povo escolhesse entre Jesus e Barrabás. E o povo escolheu Barrabás. E Jesus foi condenado à morte e foi zombado pelos soldados, cuspido, colocaram nele uma coroa de espinhos. Ele foi humilhado e tudo isso por nossa causa. Porque ele queria que nós desfrutássemos da salvação que nos é concedida por meio da sua morte. Então, Jesus Cristo é crucificado. Seu corpo estava estirado na cruz, ele foi pregado em uma cruz e morreu. Então ele gritou: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Então depois a Bíblia relata que ele deu um grito forte e morreu. E quando ele morreu, isso é o mais espetacular, porque quando ele morreu, o universo inteiro chorou. Na Bíblia diz que a terra ficou em escuridão completa por 3 horas. As cortinas do templo se rasgou, a terra começou a tremer, rochas se partiram, pessoas saíram de seus túmulos
túmulos e começaram a andar pelas ruas de Jerusalém. O oficial romano confessou e uma escuridão cobriu toda a terra por 3 horas. O universo chorava, pois o seu Criador estava morto. Jesus Cristo se sacrificou e morreu por nós, vencendo todo o mal e nos purificando por meio de seu sangue. Jesus Cristo vem e morre, nos dando uma nova chance de vida. Por amor a nós, porque com a morte de Cristo, como eu disse, ele nos livrava da condenação do inferno, nos dando a chance de sermos salvos por Deus. Como assim? Quando Adão e Eva pecaram lá no princípio, eles entregaram o direito de proprietário deles ao diabo. Mas Cristo, ao morrer, pegou essa cédula, digamos assim, um papelzinho que Adão e Eva tinham entregado de proprietário ao diabo. Pegou esse papel, pregou na cruz do Calvário e nos livrou disso. Rasgou toda a célula, toda a dívida que tínhamos com Deus e nos deu uma nova chance para sermos salvos. Continuando. Depois da morte de Cristo e sua ressurreição, Deus o levou aos céus, para que se sentasse ao seu lado direito. Ele foi exaltado e Deus colocou nele o nome que está acima de todo nome. Irmãos, nós devemos ser completos imitadores de Cristo. Devemos imitar Cristo e ser como Ele. Se você puder abrir Filipenses capítulo 2, Filipenses depois de Efésios, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, diz: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, para que nós tenhamos o mesmo modo de pensar, agir como Cristo agia. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem de Cristo Jesus todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Jesus Cristo veio e tomou a natureza de servo. Ele tinha a glória eterna no céu, ele vivia em glória com Deus antes de vir à terra. Mas ele abriu mão de tudo isso. Cristo abriu mão de tudo isso. Disse: Pai, deixa que eu vou salvar esse povo lá na terra. Vou salvar e livrar eles de todo o pecado, para que eles tenham uma nova chance de vir morar conosco. Amém? Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus Cristo, ao morrer, ele venceu a morte. A morte fichinha. Jesus Cristo venceu a morte de goleada. E a morte não tem mais domínio, porque Cristo a venceu e tem poder sobre ela. Jesus pode ressuscitar-nos da morte. É por meio dele que ressuscitamos para uma vida É por meio dele que ressuscitamos de uma vida suja e cheia de pecado para uma vida limpa e sem pecado com Deus. Ele também nos ressuscita da morte física. Todos ressuscitaremos. Aqueles que forem fiéis ressuscitarão. E receberemos um novo corpo, um corpo de glória e sem pecado. Jesus Cristo, ele é a vida. Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, ele nos ressuscita. Quando ele ressuscitou Lázaro, Cristo disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem poder sobre a morte e nós não devemos temer a morte, porque ele tem poder sobre a morte. Amém? Jesus Cristo nos ressuscita tanto espiritualmente quanto fisicamente, porque ele tem poder sobre toda a morte. Amém? Jesus Cristo é o caminho. Jesus, ao morrer, nos dando uma nova chance, tornou-se o único caminho do homem para chegar até Deus. Ele é a ponte e não há outro caminho. Quando Adão e Eva pecaram, a ponte que ligava o homem a Deus foi quebrada. E por isso Cristo tornou-se a nova ponte por meio da sua morte, que liga o homem
até Deus. E o único jeito de irmos para o céu e chegarmos até Deus, irmãos, é por meio da obediência a Cristo Jesus. É por meio de seguir o seu caminho, andar como Ele. Jesus Cristo é a verdade. Ele não fala apenas a verdade, como é a própria verdade. E através do conhecimento de Cristo Jesus, através do conhecimento dessa verdade, somos libertos do pecado. Jesus Cristo morreu e com sua morte, ele nos deu a chance de estarmos livres do pecado. Quando nos arrependemos e cremos em Deus e que Jesus Cristo morreu e o aceitamos verdadeiramente, recebemos seu Espírito, o Espírito Santo. E somos regenerados por meio desse Espírito. Então ele nos torna capazes de obedecer a Deus, pois somos preenchidos com seu amor, glória e bondade. Quando Cristo morreu, ele, como eu já disse, ele nos livrou do poder da morte, poder do diabo. Agora nós temos uma nova chance, por meio da morte de Cristo Jesus. A chance de sermos salvos. E a nossa salvação. E somos salvos por meio da nossa fé em Deus. Quando acreditamos e cremos na morte de Jesus na cruz. Quando cremos em Cristo e o aceitamos como único e verdadeiro Salvador. É por meio da nossa fé que somos salvos. Amém? Por isso, Cristo nos chama para uma vida de santificação contínua. Uma vida de arrependimento e de santidade. Por isso, Cristo morre e nos deixa o seu Espírito Santo. Com o pecado de Adão e Eva, nós recebemos o pecado enraigou-se de tal forma que ficou na nossa natureza. E a nossa natureza humana é inclinada ao pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Mas Cristo, ao morrer por nós, Ele nos deu uma nova chance. Como? Nos deixando o seu Espírito Santo e a sua morte, pelo seu sangue, somos salvos. Por isso que na Bíblia diz, e nos chama para nos arrependermos, abandonarmos o pecado, rejeitarmos o pecado, morrer para o mundo e viver para Cristo. Como assim? Quando nós nos arrependemos e cremos em Deus, recebemos o seu Espírito Santo, somos regenerados, nos transformamos em novas pessoas, pessoas diferentes, que não seguem mais o mal, mas sim agora que seguem a Cristo Jesus. Então, com o seu Espírito Santo dentro de nós, nós somos capazes agora de obedecer a Deus. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos obedecer a Deus. Mas com o Espírito Santo, Ele nos dá força para obedecermos e servirmos a aliança. Amém? E esse Espírito Santo vai lutar contra a nossa natureza humana. E os dois têm propósitos diferentes. Os dois vão lutar entre si. Mas cabe a nós alimentarmos o Espírito de Deus por meio da oração e da leitura dessa palavra. Para que o Espírito de Deus domine a nossa natureza humana. Amém? E para isso, quando nós somos regenerados, somos chamados para uma vida de obediência e uma vida de santificação com Deus. Como assim? Agora nós temos que todos os dias dobrar os nossos joelhos e tirar um tempo dos nossos dias para Deus, para ler a Bíblia, buscar a Deus, orar, para que haja uma santificação contínua, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos santificados, mas somos chamados para ser santificados todos os dias, por meio de uma renovação da nossa mente, através da leitura da palavra, através da oração. Oração que é feita sinceramente, com a abertura do nosso coração para Deus, dizer o que sentimos. Não orações repetidas, que Deus nem ouve. Deus ouve a oração que é sincera. Oração que vem de dentro do nosso coração. Oração de arrependimento. Amém? E Ele quer que leiamos a sua palavra. Se não gosta de ler, ouve. Se não gosta de ouvir, veja desenhos. Que tem vários desenhos que falam sobre Jesus. Então,
O importante é buscar a Deus todos os dias da nossa vida. Tira um tempo do seu dia para Deus, para que você se aproxime mais dele. E quando nós vamos nos aproximando e vamos nos mantendo no centro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, porque temos nos aproximado com Ele, dele, Deus vai nos transformando a cada dia conforme a sua vontade, tirando todo o mal do nosso coração, limpando o nosso coração de toda sujeira e colocando só aquilo que Ele quer. Porque permitimos isso, porque estamos dando espaço para Ele no nosso coração, quando estamos lendo, quando estamos orando a Deus. Espero que você tenha entendido tudo. Jesus Cristo, existia no povo de Israel, na antiguidade, 3 posições fundamentais: profeta, rei e sumo sacerdote. E Jesus Cristo assumiu todas essas posições. Jesus Cristo é profeta, porque ele pregou a salvação e falava ao povo o que vinha de Deus. O profeta falava ao povo o que Deus mandava. O sumo sacerdote oferecia sacrifícios em favor do povo e orava pelo povo. Jesus é o próprio sacrifício e está na presença de Deus. Ele foi o representante de Deus na terra, na ordenança de Melquisedeque, o primeiro sumo sacerdote. Jesus Cristo é rei. Ele governa o universo com mão forte e na terra foi da linhagem de Davi. Então, irmãos, Jesus Cristo morreu por todos nós. Ele veio à terra e nos amou de tal forma que ele quis vir e morrer por nós, sofrer, para que nós tenhamos a chance de salvação. Salvação que é obtida por meio da nossa fé. E quando somos movidos, e a nossa fé vem com o conhecimento que temos de Deus. Então que a cada dia você venha se aproximar de Deus, dá espaço para que Ele entre no seu coração. E que você venha crer em Cristo Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Para que o Espírito de Deus venha habitar em você e você seja santificado e se transforme numa nova pessoa. E agora, para terminar, quero deixar um versículo para vocês que eu vou ler aqui. Está em 2 Coríntios. Se você puder abrir também. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Que diz: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, que se espalha entre os que estão salvos e os que estão se perdendo. Que Deus te abençoe. Tome parte nos sofrimentos de Cristo. Morra para o mundo e viva uma nova vida para Deus. Isso é um convite que Deus faz para nós. Convite que Cristo diz que venham a mim todos aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vá até Cristo. Diga os seus problemas, ansiedades, porque ele foi tentado como nós, ele foi ser humano como nós, ele foi tentado como nós e sabe o que passamos, ele nos conhece. Que Deus te abençoe e que a graça, o amor de Cristo te acompanhe a cada dia. Que Deus te abençoe. Valeus.